Bem-vindas a mais um episódio na Voz das Menogatas. Hoje a gente recebe a Fátima. Muito obrigada por estar aqui. Essa potência do mundo Bem-vinda. fitness, Que né? linda. Eu que estou muito satisfeita pelo convite, estou agradecida mesmo. Prazer estar com vocês. Nossa, A loira e a morenas maravilhosas. essa mulher é pura inspiração, gente. Esperem uma entrevista assim totalmente Obrigada. motivadora, inspiradora. Realmente uma honra a gente. Vamos fazer uma trinca um aqui, exemplo. vibrar. Admirável. Admirável. É admirável a palavra. É mesmo, obrigada. Vocês também são. Somos, né? Toda a mesma energia, a mesma frequência de energia aqui. É isso. Que você não colocou limites numa idade onde as mulheres, né, entre 50 e 60 anos, já estão pensando: agora não adianta mais, agora eu não vou conseguir, eu vou me entregar, nunca vou ter uma musculatura definida. Em que momento você decidiu que isso não ia vestir você? Que você ia fazer a tua escolha quando você quisesse, com o resultado que você quisesse? Quando eu estava com 53 anos para 54, o meu irmão gêmeo faleceu de infarto, né? Ele fumava e estava com pressão alta. E aquela foi a dor mais cruel que eu senti durante toda a minha vida, né? Perder o seu irmão gêmeo, né? Dizem que a conexão de gêmeos é uma coisa muito e intensa, a gente tinha uma conexão em todo sentido. A gente trabalhou juntas, ele era músico, eu fazia letras para as músicas dele. Então foi assim, muito difícil mesmo, né? E naquele momento, eu voltei para casa, depois do enterro tudo, comecei a escrever um livro sobre a vida dele. E eu falei, eu vou parar de fumar, porque eu fumava. Eu era tabagista. Mentira! Verdade. Fumava. Até os 53? Até os 53 anos. Eu falei, eu hoje vou viver por mim e por ele. E aí eu fui em busca mesmo. Eu nunca fui uma pessoa sedentária, nunca fui uma pessoa acomodada, sempre cuidei da minha alimentação, não gostava de estar acima do meu peso. Se bem que o cigarro também ajuda você a manter esse peso, né? Você não tem muita fome. Eu não tinha, pelo menos, E você né? também disfarça aquela necessidade oral de ocupar com Exatamente. alguma coisa, Então né? eu acendi um cigarro, né? E eu falei, não, agora eu vou parar de fumar. Tanto é que eu fui no cardiologista dele, na época que ele se tratava já com cardiologista. E ele me deu um remédio chamado Champix. E em 15 dias eu parei. Era para tomar 3 meses. Em 15 dias eu falei, não vou mais fumar e ponto. E a partir daí, eu fui em busca mesmo de ter essa qualidade de vida, que eu queria viver muito tempo. Eu falava, vou viver por mim e por ele. Né? Aí meus filhos já estavam se casando, eu sabia que eu ia ter netos. Aos 53, 54, foi nesse mesmo ano que ele morreu, nasceu minha primeira neta. Olha, que bonito. Então, fez 16 anos agora. A Manuela nasceu em 2009 e ele morreu em 2008, no ano seguinte ela nasceu. Então, eu sabia que eu tinha que preservar essa vida que Deus me deu e que eu tenho o maior prazer de viver. Esse é um fator muito positivo para mim. Eu tenho prazer de estar viva. Todos os dias eu agradeço eu ter esse corpo, eu ter essa vitalidade, eu ter essa saúde, eu ter essa disposição e essa vontade de viver. Então, nesse momento, eu descobri que eu tinha que buscar uma qualidade de vida maior. Comecei a mudar alguns hábitos alimentares, eu fazia alguns exercícios, eu gostava de dançar, mas eu não treinava musculação. Não gostava. Eu achava um porre, vamos dizer, na linguagem correta. Porque era repetitivo. Para quem gosta de dançar, era cansativo. Era um processo cansativo. E foi quando eu realmente fui, só aos 63 anos, quer dizer, uns 9 anos depois, que eu fui entrar numa academia de musculação. Nossa, que história. História. Então, mas sempre cuidou da alimentação? Sempre cuidei da alimentação. No mundo do eu esporte. Continuava dançando, mas eu dançava umas 2 vezes por semana, fazia ginástica, essas coisas, sabe? E tu sentiu o teu corpo se transformar depois que tu começou com a musculação? Porque tem muita gente que fala, não, eu não vou posso começar falar agora não, porque não vai adiantar. Eu tenho uma filha que ela é super fitness. Ela falava, mãe, faz musculação, porque você vai ficar flácida, você vai ficar flácida. E eu estava ficando flácida. E como que você decidiu fazer um negócio que você não gostava? Eu primeiro selecionei todas as músicas que eu gostava, que eu sou da música, né? Minha mãe era cantora, meu pai era músico, meu irmão. Então, sempre gostei de música. Comecei a selecionar as músicas que eu mais gostava. Na época, na verdade foi em 2018, eu tinha um iPod. Sabe aquele pequenininho? Sim. Eu prendia na minha roupa e ia ouvindo aquelas músicas. Eu nem ligava. Eu pegava o treino lá, não sabia nem treinar direito, né?
Eu tenho um vídeo, eu fazendo o meu primeiro agachamento, gente, é ridículo. Que a pessoa falou assim, vai, Mas vai. primeiro agachamento até aos 63, que Nossa história Senhora, legal. foi o máximo. E eu falava, gente, e aí ouvindo as músicas, eu conseguia gostar. Eu comecei a gostar. Porque eu falei assim, bom, tudo bem, são 3 repetições só. Eu pensava assim, séries. 3 séries, 15 repetições. E se eu não conseguir, eu faço 12. Então tá, então vamos levando. Vamos pôr uma música Vamos aqui. só na música, só na base da música eu ia. Tanto é que hoje eu adoro conversar na academia, né? Eu nem fico muito ouvindo música, porque eu já tô, assim, Gosta bem… de socializar. Tem gente que fala assim, quanto tempo você fica na academia? Eu falo, umas 3 horas. Jura? Eu danço 1 hora, faço 1 hora de treino, mais ou menos, e o resto eu converso e desfilo. Eu desfilo mesmo, porque eu recebo muitas roupas, né? Muitos looks de marcas. Então eu sempre tenho que usar. E eu adoro Fazer mostrar, foto, fazer sei foto, lá. né? Então tem esse lado também. Mas tu percebeu de verdade o teu Então, corpo se transformar. com Porque tem muitas 63 que eu muitas comecei. mulheres que estão nos assistindo, eu acho que acham Não, que não. Ai, não, eu já tô mas com por quê? 50, não vai dar Ah, não, de jeito certo. nenhum, de jeito Não nenhum. é? Elas têm que insistir, porque no começo você não vai ver logo de cara, em 2 meses. Você tem que ficar pelo menos uns 6 meses, É. treinando pelo menos 4. Eu falo de No 4 a mínimo 5. 4, 4. vai. Menos de 4, com mais de 40 anos, Não é? não Não adianta. funciona. Então, eu comecei, mudei em frente esse apartamento em frente a uma academia, praticamente, que eu mudei, depois que eu me separei. E aí, eu era praticamente obrigada a ir para academia, porque era só, eu olhava da minha sacada, eu olhava a academia. Eu falei, não, eu vou. Então, eu comecei a ir cedo, eu ia, ficava lá, realmente tinha a zumba, que eu amo dançar. Ai, Zumba, gostoso, amo. zumba. Então já era um chamariz para Sim. mim, né? A zumba, eu fazia a zumba, eu treinava e depois fazia a zumba. Era legal que a zumba era depois do meu treino. Então eu fazia sempre depois, funcionava como um cardio. Ah, mas isso não é cardio. Eu falei, mas para mim é um cardio. Depois que eu me conscientizei que eu também deveria fazer alguns dias de cardio, né? E aí eu comecei aí 4, 5 vezes. Você começa a notar que o seu corpo, ele começa a ter outro formato. Eu sempre tive um formato legal de corpo, geneticamente falando. Mas Define, né? define, cara. Eu falo que lapida. É isso. Lapida o seu corpo. E foi muito estímulo da sua filha, nunca do seu médico. O seu Muito. médico sempre te alertava. Quem A me alertou foi importância. a Juliana Bica, que é a minha sobrinha, que ela me deu a reposição. Ela falou, tia, eu nunca tinha feito, né? Quando eu entrei na menopausa, eu não sabia nem dessas coisas, nada. Nada. Ó, eu tô falando É de porque a gente tá falando 20 sobre anos isso atrás, agora, é. né? É um 20 assunto anos que… atrás. exatamente. Então eu sabia que, por exemplo, eu tomei isoflavona de soja e óleo de prímula, eram umas coisas Nada. que eu ouvia falar que era bom para menopausa, mas eu não tive sintomas nenhum. Não tive fogacho, nada. Sabe o que eu tive? Secura vaginal. Sim. Mas Uma você vê, época. né, como mudou, né? Hoje é independente do sintoma. A gente É. sempre trata. Trata, Pra então. proteger Começa a a mulher tratar, do inclusive, no pré, né? Na exato, pré. no na climatério. E eu não, é. eu não tinha a menor noção. Eu estava tão preocupada em criar meus filhos, porque nessa época eu fiquei meio que… Eu, com a responsabilidade de sustentar os 4, então eu trabalhava pra caramba. Então eu não tinha realmente tempo nem de perceber se eu estava Se na você tinha algum menopausa. sintoma. Eu só sabia que eu fiquei menstruada, depois de 1 ano não menstruei mais, depois de 1 ano veio e acabou. Foi exatamente 1 ano. Era mês de Gente, pra setembro. quem não sabe, eu posso dizer a tua idade aqui, né? A Pode, é Fátima pra tem, dizer, né? A Fátima tem 72 72 anos. Eu fiz agora, dia 17 de maio. É inacreditável o corpo dessa mulher. Depois vocês vão conferir na rede social dela, a vitalidade que ela traz, eu acho a que eu tenho uma luz. energia Acho que assim, é ó. o pulso de vida, que é o que Pulso mais… de vida. Você parece um imã, assim, que a gente tem vontade Magnético, de ficar né? perto. magnético. As pessoas olham pra mim e ficam assim, falam assim, mas eu não tenho assim, Não, nada é tão especial, sua- mas eu tenho uma alegria de viver. É isso. É, energia. Eu tenho energia. E É aí, isso. falando sobre exatamente esse ponto, né? O envelhecimento feminino, ele sempre foi atrelado à invisibilidade. A mulher envelhece, ela fica invisível. Ninguém te olha mais, Ela tem ninguém que ser faz… discreta, ela tem que ser… Não usar né? mais cabelo comprido. Isso. E aí, você tem essa energia toda, essa disposição, essa vaidade, essa beleza, né? Essa alegria de viver. Isso, essa presença acaba incomodando justamente porque
quebra essa expectativa de Quebra o padrão. envelhecer discretamente. Quebra o padrão. E aí isso incomoda. Incomoda. Muito, mulheres e homens. Assim, a frase que você mais ouve. Justo na hora de eu envelhecer, você aparece. Mas você- isso daí é gostosa até, né? não, é Porque daí a pessoa engraçado. fala, nossa, eu vou ter que atingir essa meta mas é engraçado, também. porque... Exatamente. A hora de envelhecer, qual que é? Você ficar... Corta o cabelo, deixa o cabelo ficar Faz tricôzinho em branco. casa, E o pior é que eu vê a faço TV crochê, de né? Tem um televisão. homem que fala das velhas contemporâneas, ele já fez 2 vídeos meus, já repostou. Eu já vi esses Sabe quem é o memes Murilo da Garcia? velha Ele é ótimo. contemporânea. E ele já pegou 2 vídeos meus. E eu faço crochê. Ele fala, essas velhas não querem saber mais de fazer crochê, fazer bolo pra neto. Eu faço bolo pra neto, eu faço crochê. Eu treino. O meu aniversário de 72, eu coloquei umas anilhas, assim, em formato de bolo. Coloquei que legal. 2 bolinhos de proteína em cima e coloquei as velas, 7 e 2. Tá. Sabe rolinho? Rodinha, aquele Sei exercício? de fazer abdominal. É o meu carro-chefe, né? Porque eu faço bem. Desde muito tempo eu faço esse rolinho. Eu faço já em cima de step e tudo. Só não faço em pé, tô treinando. E aí eu fiz o rolinho. A minha amiga me filmou, ficou uma filmagem muito bonita. Eu tava com um macacão lindo, com as costas, aquela coisa toda de produção. E aí eu finalizo o rolinho, eu faço uma isometria. E aí eu dou só uma caminhada com o joelho até a bolo, porque não podia parar com o rolinho em frente do bolo. Aí eu assoprei as 2 velas, aí depois ela me filmou eu fazendo isometria de abdominal, fazendo crochê. Que demais. Ela transita em todos os Menina, mundos. 200 mil visualizações no Instagram, mais 100 e tantos mil no TikTok, todo mundo amou. Porque, primeiro, quebrou o padrão, né? Geralmente todo mundo assopra a velhinha na academia quem treina, né? Então 30, 40, 50, agora 72 eu nunca vi 70. E ainda fazendo crochê. Demais. Foi É uma legal mesmo. inspiração de Foi verdade, muito legal. né? Então as mulheres gostam porque elas sabem que não é o final. Eu não represento o final da vida, eu represento um outro início. Luz do final do túnel, muitas jovens Sabe o falam. que você representa? Você representa a vida. A vida. A vida acontecendo na exuberância, É na sua muito legal. potência, É enquanto muito ela lindo. existir. Ai, muito Enquanto obrigada, mas é pulsa, isso. tem vida, É isso entendeu? aí, é isso mesmo. E é isso que é o mais maravilhoso, extraordinário que você tem e que faz com que a gente fique encantado e queira te Muito acompanhar. obrigada, eu fico e queira feliz te mesmo. ver. E eu sinto isso, que as pessoas gostam de me ver para elas. Por exemplo, todo dia de manhã eu coloco o meu café da manhã. Todo dia, quase sempre mesmo, que é mamão, ovos, café. Mas eu sempre boto uma frase motivacional, às vezes eu sinto uma velhinha, boto uma frase frescurinha, mas eu sempre coloco. Só esse ritual já me motiva a começar o dia bem. Isso. E as pessoas. E aí tem gente que fala assim: na hora que eu vejo o seu café da manhã, às 5h30, 5, 6 horas, que eu acordo cedo. Eu pulo da cama, mas é uma baita motivação. Você vê? E você, quem te dá motivação? Eu. Porque ter disciplina é muito difícil. Eu durmo 9 horas, entre 9 e 10 horas. Mas não tem um dia que você fala, Dani, se hoje eu não vou? Tem dia que eu tô cansada, que eu fico com preguiça. Mas vai mesmo assim, né? Eu Ou vou não mesmo vai? assim, ou por exemplo, eu não vou, mas se eu não vou aquele dia, eu reponho no sábado ou no domingo. Agora Eu só tenho os dias certos de fazer voltando tudo. àquela questão do incômodo, né? Só para falar Do sobre incômodo, do incomoda. incômodo das pessoas. Incomoda. O incômodo, tu acha que esse incômodo, ele é porque as pessoas, elas te veem como um espelho, né? E nem sempre elas querem, elas vão conseguir aquela imagem da mulher que se cuida, que é bonita, exatamente, que tem um corpo bonito aos 72 anos, É que verdade. tem energia de viver. E a pessoa não consegue, é porque o incômodo é justamente esse, né? É isso, porque ela vai ter que sair da zona de conforto. Exatamente, ela vai ter Ela que vai sair ter da que zona buscar. de conforto. Porque qualquer um pode chegar na sua melhor versão na idade que eu estou. E Mas isso tem- dinheiro não mas- compra mas tem também, que né? querer. Vamos Dinheiro combinar não que dinheiro compra. não compra. Dinheiro Como que pode vai comprar? compra cirurgia plástica, compra dermatologista, Tudo, mas não compra um corpo o forte. corpo não. forte. Por exemplo, quando eu faço rolinho, eu falo assim, não tem plástica. Como você vai fazer o rolinho? Um Não cirurgião tem. plástico não vai te ensinar a fazer o rolinho. Você tem que ter força no abdômen para fazer aquilo, no braço, na perna, tudo, entendeu? E essa coisa que você falou da invisibilidade é muito louco, porque, por exemplo, você não sabe a quantidade de homens que falam comigo no Instagram. Pra cantada? Pra Cantada. Tá no meu livro, eu tô escrevendo no livro. Porque é engraçado, né? Não é? Gente, É eu bom, tenho faz 72 bem anos. isso. Não, mas eu tô falando isso pra vocês verem
uma mulher de 72 anos hoje, né? Que viveu com todos os machismos da vida, todos. Não, deve ser muito engraçado Eu nunca pra entrei em você. aplicativo, tá? Já fiquei um tempo aí separada, nunca entrei em aplicativo. Nunca gostei de ir em happy hour pra ficar paquerando homem. Engraçado, eu não sou assim. Desde moça, eu sempre fui na minha, sabe? E de repente aquela enxurrada, eu falo, cara, não é possível. É porque eu tô de biquíni? É porque eu tô de legging? Cara, eu tenho 72 anos, 70 anos quando começou, né, essa avalanche. Não, é porque você tem vida. É sobre vida. isso. Então, quando eles É. falam isso, eles falam assim, exatamente, que eu passo uma alegria, É isso. uma coisa que às vezes eles não veem nas mulheres mais jovens. Não, porque Sabe? Entendo. Sabe uma coisa assim? Uma segurança, uma segurança. autoconfiança também. De se exatamente. sentir bem no seu corpo com a sua juventude- idade. Bem a resolvida, juventude, ela- sabe? é. Bem resolvida. Não vou ficar Ela não cobrando. a juventude não é física. Não é o seu quadríceps exatamente, né? que tá. A juventude, ela é leve. A juventude, ela é sobre vida, é sobre vontade de Exatamente. fazer as coisas que você quer sem ficar E eu- cansada. E você é isso. E o meu entendeu? hashtag é altas frequências, né? É isso. A gente fala, tem pessoa que fala assim, mas você vive em alta frequência? Eu falei, não, eu não vivo. Eu procuro estar em altas frequências. É óbvio que às vezes você tem a queda. Sim, Você tem os momentos de baixa. claro. Mas eu não fico. Eu Dá não pra fico ver. muito tempo. Você é a pessoa que sempre vai ver o copo meio cheio. Você fala, é isso que eu tenho Sempre. e eu vou resolver. Sabe duas palavrinhas, três que eu falo? Ainda bem que. Qualquer coisa que você vier me contar, Ainda bem que eu vou olhar uma coisa positiva ali. Sim, isso. Nossa, ainda bem que veio nesse momento. Agora você tem que aprender, agora você tem que aceitar. Agora, sabe? Porque é ainda bem que tudo que acontece na sua vida É isso. é um aprendizado. Tudo. Hoje eu posso dizer assim, de cátedra, né? Como se fala, estou tanto tempo vivendo. Você passa pelos momentos difíceis porque você está passando por um aprendizado. E você tem que aprender. Só que se você não aprender e você não aceitar, não olhar para aquilo como uma coisa que te acrescente e faça você evoluir, aquilo volta, gente. Volta Claro. inúmeras vezes. Quando Aquela você- mulher O que diz que universo tem o manda dedo de volta. podre, ela realmente vai estar com aquele dedo podre a vida inteira, porque ela não aprendeu. Ela Sim. não entendeu qual que é o processo, sabe? Você tem que entender. E no casamento às cegas, Ai, Fátima? gente, casamento às cegas foi demais, né? Eu não ia para esse programa, não ia. Só que 3 produtores vieram falar comigo. Ah, não, mas você pode encontrar um amor. Eu falei, cara, eu fiquei casada quase que a minha vida inteira. Você acha que eu quero casar? Essa altura eu não quero, né? Mas aí eles insistiram, porque na verdade eles queriam levantar a bandeira do etarismo. Sim. Porque realmente foi o que aconteceu. Eles não queriam falar comigo, porque eu falava que eu tinha 70 anos, eles não queriam de jeito nenhum falar comigo. Tiveram só 2, que eram os mais velhos, o de 65 e 67, falaram comigo. Mas acabaram não ficando, optaram pelas mais novas. Mas olha que engraçado. Eu só fui porque o porteiro do meu prédio foi avisar para ele que se eu fosse, eu ficaria uns dias fora. Ele foi falar para mim, não vai me dizer que a senhora vai gravar um programa. Eu falei, como assim um programa? Porque eu falei que eu não ia viajar. Porque a minha irmã, uns 2 anos atrás, ela participou de um programa chamado Casamento às Cegas da Netflix. Eu não podia falar o que era, né? Que a gente era tudo... Segredo. Tudo segredo. Eu falei, como assim? Programa da Netflix? É a Dani que casou com o Dani, uma até que ficou famosa. Meu, aí, na hora que ele me falou isso, minhas filhas tinham me falado, mãe, joga pro universo. Eu falei, eu vou no Casamento às Cegas? O cara é meu porteiro. Não, qual a chance disso acontecer, Qual né? a chance do meu porteiro ter uma irmã que entrou Que no programa foi. e que casou e que é um sucesso, que ficou famosa? Não que eu pensei que eu fosse casar e ficar famosa, mas eu falei, é um sinal para eu ir. Alguma coisa boa vai acontecer. E aconteceu, né? Porque o meu filho não queria que eu fosse de jeito nenhum. Eu tenho um filho e 3 filhos, né? Ciumento. Meu filho, ele trabalha com essa coisa de internet, já trabalhou Twitter. Ele que instalou o TikTok no Brasil, ficou 5 anos lá. Ele é super... Sabia quem que era essa Endemol, que era a produtora que me convidou. Ele falou, mãe, você não vai se meter nisso. Pra que você vai no negócio de casamento? Só que aí, quando eu resolvi ir, e que aconteceu tudo que aconteceu, porque eu fiquei só 2 ou 3 episódios e eu me dei muito bem pelas minhas falas, né? Uma das minhas falas foi porque uma das mulheres falou que ia deixar o cara mais velho pra mim, porque era mais próximo da minha idade. Aí eu olhei pra ela e falei assim, peraí, você acha que eu preciso de você pra ter um homem?
Falei pra ela, né? Aí eu fiz assim, eu não. Mas foi tão espontâneo, porque essa mulher, ela é atriz, né? Então ela até interpretou nesse dia, mas o meu foi muito autêntico. Eu falei assim: você acha que eu preciso de um homem pra ter você? Eu não quero sobra de ninguém, eu não quero migalha, eu não preciso de migalhas. Isso pegou tanto nas mulheres. Por isso que eu tô falando, entraram legal. 45 mil pessoas, 40 mil mulheres, elas se apegaram a essa minha frase. Muito boa. E uma outra. Primeiro que eu fazia assim com os braços, elas se enlouqueceram com o meu bíceps. Amei. E depois eu falei assim: hoje a minha régua é acima do Sting. A minha régua é muito alta. Eu não quero ninguém que não seja além dele, porque eu não preciso. Eu tô muito bem comigo. Não, e esse pensamento de que a gente vai envelhecendo e a Uhum. gente fica sem escolha. Gente, Imagina, não. tem Primeiro gente que fica com pena. Ai, que pena que você não Não ficou com é. ninguém. Eu falei: você acha que eu ficaria com alguém dali? Com algum Primeiro deles, que- você acha que eu ficaria? Não ficaria. Ó, primeiro que mulheres como nós, super bem Aham. resolvidas, de Não bem é? com a vida, De bem com a gostam da vida. sua própria companhia. E isso é a gente difícil, sabe né? viver a nossa solitude. É isso que é A gente perfeito, sabe é viver ter o perfeito. nosso espaço. A gente Exatamente. não precisa do Do outro outro, para se sentir exatamente. feliz. A gente tem amigos, a gente tem familiares, a gente Não tem é? grupos de Grupo, mulheres. exatamente. A gente não precisa necessariamente de um par. Então a gente não vai E se você viu que agora contentar tem um com movimento chamado qualquer migalha, Boy, não. Boy Sober. Você já ouviu falar nisso? Eu já Não. recebi outro dia Como que é esse Reels. movimento? Boy Sober é a mulher que vive bem sozinha, bem resolvida e foca no seu autocuidado, na sua autoestima, procura coisas para ela em termos de cursos, prazeres, esportes, não sei o quê. E elas não têm um homem como foco principal. Isso é muito lindo. São Não as é mulheres isso? que estão vivendo isso que eu vivo, que você vive. Não é que a gente não goste, não é que a gente não Não, queira, não é mas é isso. simplesmente o fato de não se contentar com alguém que não vem para somar. Exatamente. A gente quer um parceiro, exatamente. nós E queremos. é uma coisa de mas não- troca, né? É troca igualmente troca. Eu não dou a minha super energia para qualquer pessoa, Ah, não. não. A gente levou muito tempo para se curar e Não para é? chegar nessa versão. Nessa versão, Que a gente não vai dividir essa exatamente, versão com de alguém que jeito não nenhum. esteja à altura. Já pensou Ô, do jeito que as Fátima, coisas estão rasas? Não dá. Não. Dá. Você acha que a disciplina e a musculação fortaleceram mais do que o seu músculo? Te lapidaram mais internamente Muito, né? ainda? Porque a disciplina é. Ó, o meu irmão, ele era um excelente músico, ele foi considerado virtuoso, né, na guitarra. Ele que trouxe a guitarra para o Brasil, ele assim, fantástico. Podem procurar depois o Vander Tafo, montou escola de música aqui, tocou com a Rita, a Cássia Eller, teve 2 bandas, incrível. Ele, para executar uma música do jeito que ele queria, ele chegava a tocar 200 vezes. E ele falava assim: isso vai criar minha memória muscular. Eu preciso fazer isso para ter excelência. E ele era um músico considerado virtuoso. Ele tinha excelência no que ele fazia. Então, quando eu comecei com essa coisa da repetição na academia, na musculação, eu falava: meu irmão treinava 200 vezes, por que eu não vou fazer 15 vezes uma repetição, né, de uma série? E aquilo foi entrando em mim como uma disciplina mesmo, porque se você não tiver essa disciplina em tudo. Então, por exemplo, hoje eu durmo cedo, eu acordo cedo, eu treino pelo menos umas 5 ou 6 vezes eu treino por semana. Eu não bebo álcool, não como açúcar. O açúcar há 2 anos só. O álcool também, mais ou menos nessa época. Mas eu não bebia muito também, mas o açúcar eu adorava. Eu não como processados. A minha comida é super natural. Eu como comida. Você é o que você come, né? Eu sou o que eu como. Aí, quando falar sua pele, é o que você come. Fátima, você sou eu amanhã. Eu tenho certeza. O microfone. Eu tenho Gente, certeza, sabe olha, por quê? Eu sou igual, tenho essa disciplina, Ai, essa que linda. alimentação. E posso falar, vai ser melhor do que eu falo para as Diminuir meninas. álcool, Quando desse elas jeito. falam, eu falo assim, vocês vão ser melhores do que eu, porque você já tem essa consciência. E eu não tinha, né? Eu era uma pessoa que cuidava da alimentação e cuidava de fazer algum exercício. Você vê, eu tive 4 filhos, eu não fiz abdominoplastia. Eu sempre ficava com o meu abdômen contraído, desde menina. Eu tinha essa noção de ter postura, de consciência sabe? corporal, Consciência né? corporal. Que é o que a Fazia gente tem na dança, né? musculação. Fazia dança. A dança Então traz eu tinha muito. sempre aquela postura, meu abdômen sempre foi chapado. Quando eu tinha filho, eu voltava logo no meu peso, no meu corpo. Então as pessoas falavam: nossa, mas como você se cuida? Meu cuidado era esse. Era comer direito, fazer uns exercícios 2 vezes por semana,
fazer abdominal. Sempre gostei de abdominal, de fazer abdominal. Por isso que eu tenho essa força de fazer o rolinho, todas essas coisas. E no final, você acaba vendo o resultado, né? Não é que eu colhi. No dia que eu entrei na academia, eu me tornei essa pessoa. Eu já vinha trazendo, né? Essa Então, questão uma pessoa como você, que já tem essa consciência, na minha época eu não tinha academia. Você vai estar muito melhor do que eu. E com esses peptídeos, então, diz que daqui a pouco vai estar todo mundo Gente, com 35 anos? vamos Vai. ver, né? Nossa esperança. Não é? Isso vai mesmo. Mas Isso, com assim, certeza. Não é? Fátima, a questão do treino, né? Que a gente tá falando agora. Como é que tu percebe ela hoje? Assim, o treino, ele é mais por amor próprio, mais por vaidade? A tua relação com o corpo mudou com a maturidade? Emocionalmente, o treino representa o quê na tua vida? Emocionalmente? Porque ele Então, ele representa realmente o meu elo com a vida, né? Porque o treino me traz um músculo que conecta meus neurônios, que me traz uma conexão interna com tudo, né? Eu tenho minha mente, meu espírito e minha alma totalmente coordenados, conectados com o meu físico. Eu falo que esse corpo não tem sobressalente. Não tem. Não tem. Outro dia eu fiz uma entrevista para a Poli Tacal, ela fez assim, não dá para ligar e pedir um cotovelo, né? Não consigo, é esse corpo que vai... o treino reverbera, né? Em Então, todos os o aspectos da nossa treino, vida. ele me traz o quê? A ponta para eu estar conectada aqui, né? Eu tenho que ter um corpo saudável, um corpo ágil, com mobilidade, né? Com flexibilidade. Eu carrego eu viajo sozinha, eu carrego minhas malas, eu faço tudo sozinha. Então eu não preciso de ninguém. Você Eu tem tenho autonomia, né? independência, tudo isso o treino me possibilita. Se eu não conseguir levantar sozinha de uma cadeira, se eu não conseguir ir ao banheiro sozinha daqui a um Não, tempo. Tomar secar o banho, cabelo, prender Secar o o cabelo, sutiã. né? Prender aqui, É. botar a mão pra trás, fazer um monte de coisa. Se eu não conseguir fazer isso, como que eu vou viver, gente? Eu não vou viver. E eu quero viver. Eu tenho uma neta de 16 anos que ela fala, essa que eu te falei, a primeira neta, eles me chamam de Iê, meus netos. Você vai viver até 180 anos. Ai, que lindo. Que Hoje eu amor. acredito. Com essa tecnologia toda. Sim. Eu sempre acreditei, na verdade. Desde que ela falou isso, eu acreditei. Eu falei, eu vou viver muito. E eu sinto que cada dia eu vivo melhor, sabe? Não é que eu tenho restrição mesmo, de nada. Que maravilha isso. Ai, é tão É bom bom, ouvir é bom, isso. é Parece bom, é que a bom. gente sente uma... Tem homens que falam assim, você deixa essas meninas no chinelo. Eu falei, não quero deixar ninguém no chinelo, eu quero deixar no tênis. É isso. Olha, Quero colocar no tênis, não no chinelo. olha de jeito que nenhum. coisa mais linda, Quero né? colocar Você no ainda tem esse tênis. propósito de Não é? mostrar pro outro que pode, Então, quando né? a pessoa fala alguma coisa pra mim, eu falei, gente, eu não tô me exibindo porque eu quero concorrer a nada. Eu não tô querendo que você me valide. Eu tô querendo mostrar que existe a possibilidade de você atingir a sua melhor versão em qualquer idade. Agora, aos 70 anos, melhor ainda. Né? Claro. Você tá na sua melhor versão aos 72 anos. Imagina que maravilha. É a idade que você tá agora, né? É Não o teu é? presente. Então, você tem uma pelinha ali, um negocinho ali, uma coisa que você não gosta. Cara, mas a minha vida, no geral, a minha aparência é perfeita pra mim, sabe? É a minha melhor versão mesmo. Mas você deve escutar pra caramba que você usa bomba, que você usa Eu hormônio uso do tudo. crescimento, Ouço que você tudo. usa aplique no cabelo. Tudo. Toma É meu mão já. cabelo, Toma, meu cabelo. Aí eu faço os vídeos que eu jogo o cabelo pra frente, eu seguro meu cabelo assim. Como que é possível? Eu falei, gente, come direito. É. Vibra, base, né, vibra Fátima? positivamente diante da vida. Não fica reclamando, antes de reclamar, agradece, cara. Sempre tem. Você vai reclamar, ai, que saco. Pensa o que foi de bom, alguma coisa aconteceu de bom. Eu falo, ainda bem que isso aqui foi bom. No final do dia, rever o que aconteceu no seu dia, sabe? Assinala os pontos positivos. É impossível não ter tido ponto positivo, a não ser que você não tenha criado uma realidade positiva. É Agora, isso. na hora que você acorda, você já começa pelo menos a agradecer que você está viva. Eu falo, nossa, tô viva, tô respirando, né? Aí, ponto, você já começa a enumerar várias coisas para você agradecer. Então, E você não mora reclama. sozinha, Moro né? sozinha. Que é um privilégio hoje em dia para mim, porque eu sempre fui muito requisitada, né? Com filhos, netos, eu ajudei a criar 3 netos, sempre, casa grande, aquelas coisas. Então, era muito requisitada, trabalhava, né? Não é que eu vivia em casa. E hoje eu poder estar sozinha, que nem você falou, eu adoro estar comigo. Às vezes eu vou passar o fim de semana inteiro em casa, não vou sair, não.
Esse fim de semana eu quero ficar em casa. Esse fim de semana passado foi uma bom, não delícia. é? Eu Tava também. chovendo. Fiquei em casa também. Meu marido tava viajando. É Domingo, eu fiquei o gostoso. dia inteiro lesando ali, que eu tinha É feito muito um bom. almoço Na domingo. nossa própria companhia. Pensa, aí pensa que eu fico vendo séries intermináveis fora de mim. Eu leio, né? Tem a reflexão quando você lê, né? Sim. Eu faço às vezes crochê. Aí no domingo eu fiz uma sopinha, pra mim tava frio, né? Ai, que delícia. Eu encho a boca d'água, porque eu sou taurina, né? Eu morro de fome. Não posso falar em comida. Que signo que você é? Gêmeos. E você? Escorpião. Mas eu também como muito, Olha que louco. viu? Eu sou gulosa também, Eu adoro. tenho 3 planetas em Gêmeos, que minha data é muito próxima de Gêmeos, né? Dia 17 de maio já quase bate na entrada de Gêmeos. Eu tenho 3 planetas em Gêmeos e a minha lua é Escorpião. Ah, é a mãe, né? É a mãe. É. E é o meu oposto, né? Sim. É o conflito E que não é conflito para mim. O touro é o sol, que é o escorpião forte. é a lua. É o sol e a lua. Para mim é um casamento perfeito. É. Eu sou casada com taurino. Ai, não é perfeito? Mas eu como muito mais que ele, Fátima. É mesmo? Ele não é engraçado, esse taurino, mas Você é magra. não é. É. Mas eu não sei, meu metabolismo é acelerado. perfeito, eu que nem da sinto minha fome. filha. Pô, a Natália sabe que eu vou pra casa dela de praia. Come O tudo. marido dela assa churrasco, Meu marido que é é gaúcho. gaúcho. E ele fala, Ai, que nossa, eu adoro fazer maravilhoso. churrasco pra pessoas como a Thelma. Porque Que come, é uma gaúcha que que come. come, né? Porque ele É. vê comendo, prazer de comer, eu como. Eu tenho prazer de comer. Mas como saudável. Mas não fico assim, regulando quantidade também. Não, então, como mas até ficar saciada. o que eu falo de ser taurina que gosta de comer, eu gosto de comer coisa saudável. Sim. Você não me vê comendo um monte de coisa. Eu também não. Gosto de consigo. beliscar, não gosto de comer bobagem, não. E esse sábado eu comi uma feijoada, eu até postei meu prato, parecia imenso, mas tinha assim, carne da feijoada, um pouquinho de feijão e 500 quilos de couve. Eu falo, olha o meu prato. Mas assim, eu me satisfaço, sabe, com isso. Gosto de comer coisas saudáveis mesmo. É impressionante. Fátima, e agora entrando num outro viés aqui, um outro assunto, que é a questão das mulheres maduras e a sexualidade. Olha lá, tá vendo? Olha. Tá vendo? A Então, sexualidade uma mulher que é se sente forte, se sente ativa, que faz a reposição confiante hormonal como eu. fisicamente, né? Faz reposição hormonal Isso é com muito gel. importante. Conta com pra gel. gente, assim, muda a relação com o desejo ou toda essa questão da disciplina, do treino, da confiança no teu corpo, na tua melhor versão aos 72, tu ainda não, né? Porque ainda tem muita coisa pra viver. Mas tu mantém... 180, até 180, ainda Então, falta 180, Mas falta tu 100. mantém. 110 anos. Tu continua mantendo, não ainda, continua mantendo o teu desejo, a tua libido, Sempre, a tua né? Porque você não vontade. perde. Se você tá com todas as suas Não reposições, perde. né? Eu tenho as minhas, eu tenho meu estradiol, minha testosterona, minha progesterona, tudo equilibrado. Acabei de pegar meus exames agora. Tá tudo minha perfeito. médica tá manipulando, pedindo a manipulação esses dias para mim. Tudo perfeito, perfeito. Então você tá de posse de todas as suas funções perfeitamente. É um corpo que funciona. Isso é uma questão que muita gente me pergunta. Os próprios homens que conversavam comigo no casamento às acho que cegas, eles existe perguntavam: muito mas tabu, você, né? você tem Preconceito. desejo, não sei o quê? Eu falei: como não tenho? Se eu tô viva, eu tenho prazer de viver. E o taurino tem muita sexualidade, né? Sensualidade. Ele tem muito prazer, porque tá ligado ao prazer, né? O prazer da vida, de É o viver. pulso de vida, né? O tesão pela vida. E aí, Tesão como pela vida. consequência, você Exatamente. Então tem desejo a coisa sexual. da libido. Só que hoje, para eu trocar esse tipo de energia com alguém, eu falo, tem que estar na minha régua. Tem que ter outras conexões, né? Outras conexões. Não adianta pegar por pegar, ficar por ficar, beijar ou dar para alguém por dar. Não faz mais o meu estilo, como nunca fez, né? Sempre fui muito seletiva, muito. Nunca fui dadeira, como diziam, né? Nunca fui mesmo. porque Não era. É um momento que você compartilha muita energia. Não e é? Se você é uma pessoa Muita conectada, troca. Exatamente, existe exatamente. Isso que eu muito falo. maior do que o que a gente vê. Não é? Que nem esse corpo que eu falo, ele vibra e atrai, eletromagnético. Como que eu vou trocar essa minha energia que é muito poderosa? Eu acho que é poderosa, porque eu sinto. Não vou trocar assim por meia dúzia de vintém, sabe? Não vou, não quero, não preciso. vale a pena. Até porque você recebe toda a carga Sim. do outro, né? Então não me satisfaz. É uma Mas eu proximidade. tenho meus próprios meios de exercer minha Exercer sua sexualidade, que eu sexualidade, gosto e pronto, é uma coisa que me faz Eu bem. tinha um professor que ele é muito reconhecido na sexualidade, inclusive em referência
de literatura mundial, Uhum. que ele falava que masturbar-se é fazer sexo com a pessoa que você mais ama, que é você Que é mesmo. você E mesmo, ele que é falava, coisa além mais disso, é linda. higiênico. Cara, não pega nenhuma doença, perfeito, Você é sabe maravilhoso. Sabe o exatamente. ponto? Entendeu? Exato. Que às vezes uma pessoa nova nem sabe, né? É, Não é consegue adivinhar. verdade. Mas é uma Ele coisa era, ele era gênio, assim. gênio, Ele era maravilhoso. A gênio. pessoa que eu mais amo, sou eu mesma, né? E E ele eu falo fala. para todas as mulheres, se você não se amar, esquece. Você não E, vai amar nunca ninguém. e a sexualidade feminina, mesmo hoje em 25, 26, né, que a gente tá, ela é um tabu. É um E tabu, aí ele né? falava, ensinava a gente lá, recém-formado, super novinho. Imagina. Falava, meninas, vocês vão fazer o seguinte: com a sua paciente, você vai perguntar assim. Você não vai perguntar, ai, oi, você tem desejo? Você vai falar de uma maneira natural. Quando você se masturba, dói? É, tem que ser assim mesmo, porque é verdade. É uma Com coisa que. naturalidade, né? Fingindo É uma uma coisa pergunta que- natural. E é uma coisa que faz parte, né? Da Faz nossa parte. condição Sim, humana, né? e é um incrível. dos marcadores de qualidade de vida, Não né? é? E é muito difícil que isso seja abordado exatamente. numa consulta, assim, né? Exatamente, mas porque as mulheres, elas Mas se é muito inibem. importante. Teve uma amiga nossa que fez aniversário um dia desses, acho que foi 56, 57 anos. Eu sugeri, você não queria ganhar um masturbador? Ela ficou assim, como assim? Eu falei, você tem um masturbador? Não tenho. Não seria uma boa ideia? Ai, não sei. Eu falei, vai, fala sério, vai. Olha lá. A gente deu, menina, ela amou. Tá Ela vendo? chegou toda feliz. Falei, nossa, você resplandeceu. O que aconteceu? É Engraçado, né? endorfina, É endorfina. endorfina, mas é engraçado. Mas que mas bom que a gente bom. tem esse espaço aberto para falar de autoconhecimento, né? Do Não nosso é? corpo. Da A gente se conhecer a gente se mesmo, conhecer, né? a Se gente saber o que conhecer. a gente gosta para também poder falar para o outro. Se a gente não se Exatamente. conhecer, a gente não sabe nem explicar para o outro o Não, que a não gente sabe nem gosta. fazer nada, né? É, exato. Você vai só no embalo. E né? nessa, entrando nessa questão já da gente se conhecer, com o passar dos anos, tu percebe, assim, depois dos 60 anos, por exemplo, a gente que vai chegar aos 60, agora a gente tá Aham. chegando nos 50, daqui a 10 anos 60, que o corpo depois dos 60 tem uma escuta diferente, tu percebe, assim, que tu precisou readequar hábitos, ou tu acha que tendo um estilo de vida saudável é só seguir o fluxo e... Para mim coincidiu bem na década de 60, eu realmente retomar esse processo meu com retomar não, trazer esse processo mesmo com musculação, com alimentação, com sono, com hidratação, com tudo isso. Porque eu não tinha essa consciência. Eu fazia os exercícios 2 vezes por semana, vivia a minha vida normal. Eu não tinha a disciplina que eu tenho hoje, né? Eu sou muito disciplinada, muito disciplinada. Então começa assim, 7h30, 8h, já começa você já, cara. Eu fui comemorar meu aniversário num barzinho lá de rock. Chegou umas 9h, já tava assim. Falei, nossa, daqui a pouco eu vou cantar parabéns. Eu não quero dormir. Mas é mas- engraçado que eu sinto exatamente isso. Como a minha vida tá tão regrada, eu tô tão disciplinada, Exatamente. eu janto tão cedo, Cedo, eu eu durmo também. tão cedo, Também. que no outro dia eu tô assim, 8h30, 9h, eu tô bocejando. Com sono, com sono. Então, às vezes eu falo, como que eu poderia hoje começar a sair com um homem que queira sair 9 da para noite. jantar 8h, encher a cara de vinho ou beber todo final de semana? Não consigo, não posso mais. Eu vou ser uma pessoa chata, entendeu? E eu não quero. A gente precisa procurar um parceiro que tenha os mesmos Os mesmos valores, valores, né? hábitos, sabe? Porque senão não funciona. Não tem como, É. né? Bom, a gente tá chegando no final dessa Tá na minha vez? entrevista. Uma pena, né? gente Porque tá todo mundo querendo que a pergunta gente final. fique mais, Gente, tá né? tão gostoso conversar gostoso, com a né? Fátima. Parece que, não sei se a gente tem tanta Intimidade. Mas a gente sinergia, a gente com tem. relação ao nosso Eu falei estilo na hora de que a gente vida, se viu. que parece que eu tô conversando com uma amiga, assim. Somos muito, amigas muito já, bom, somos muito todas da mesma. gostoso. E muito inspirador saber que a gente pode chegar nessa idade com toda essa potência, com toda Potência, né? com Eu fico essa feliz mesmo que vocês energia. sintam isso. Isso é muito bom, é um exemplo demais. que Eu bom, que bom, amei que bom tua mesmo. presença aqui. E agora, assim, né? Aquela coisa, dica de ouro, assim, pra gente deixar pras mulheres que estão assistindo a gente Uhum. e que tem essa mentalidade. Ah, agora eu já tô com 50, eu já tô no climatério, eu já li que eu começo a perder músculo, que tá desanimada, que acredita que já é tarde demais, nunca eu vou conseguir ficar definida, e que tá insegura, sem essa motivação. Aham. Qual é a frase que você poderia deixar
para ajudar essas mulheres que estão ainda nesse Nessa posicionamento, insegurança, né? nessa insegurança? Então, eu sempre falo que o seu cérebro, a sua mente, ela precisa de pelo menos uns 21 dias para ela entender o recado, né? Então, você tem que informar que você realmente quer viver mais e melhor. E você precisa cultivar isso como um mantra, né? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Porque às vezes ela vai para academia 1, 2 vezes, vai, não consegui. Ela já desiste, né? Você passou por essa fase? No comecinho, mas desde que eu quis fazer musculação, eu comecei a ir pelo menos 3 vezes por semana, 3, 4 vezes. Eu não deixei Mas chegou assim. uma hora que você falou, ai, não aguento mais, não tá mudando nada, eu vou parar. Não, não, porque eu falei assim, agora eu vou persistir. Agora que eu entrei, eu vou persistir. Porque eu acho que a constância é que faz você conseguir o músculo, né? Nem tanto você treinar muito pesado, você tomar isso, tomar aquilo. Se você realmente treinar sempre, o seu corpo vai entender que aquilo é bom para você, né? Você tem que informar isso, você tem que se sentir bem, você tem que se olhar e falar, nossa, tá ficando bom. E eu tô me sentindo cada vez melhor, porque você vai sentindo mais disposição, você vai sentindo mais vontade de Não viver. tem prazer melhor que esse, Não é? tem? Você tem vontade de Não colocar uma tem. roupa e você vê que ficou legal, ficou bonita. Não tem Aí bolo de chocolate, não nada. tem Aí você pega no bebida, seu não corpo, tem... não é aquela coisa mole, nada, você tá firme. Fala, por que não? Por que você não pode conseguir? Se eu conseguir, todo mundo pode conseguir. Mas você tem que ter esse treino. E começa pela sua mente, pelo seu cérebro, porque você não pode se sabotar. Você tem que acreditar nisso. Eu consigo chegar na minha melhor versão. Vou procurar uma nutri, vou procurar um treino legal, nem que eu tenha um personal durante um tempo para eu investir. Você tem que investir em você. Você teve. Eu tive durante uns 2 anos. Eu tive. Para você ter consciência mesmo, né, do exercício. Você ter como E que pra faz, ensinar né? também, né? Ensinar, né? E então, se você também não puder ter personal, vai, mas pega alguém para te auxiliar, pergunta se está certo, faz o exercício correto, e também não adianta você ficar fazendo o exercício errado muito tempo, que também não vai surtir efeito, né? E ter essa consciência, juntar seu poder mental, que é o que comanda a sua vida, né? Você tem que criar essa realidade na sua vida. E a criação da sua realidade é baseada nas repetições do que você pensa. Como que eu vou saber disso? Você tem que ter o estado de presença. O estado de presença é você saber o que você pensa, o que você está sentindo. Então, quando você tem esse estado de presença, através de respiração, seja lá do que for, né? Meditação, você começa a mandar essa mensagem para o seu cérebro, para sua mente. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Na hora que você não tiver vontade de levantar, eu vou levantar porque eu vou ficar bem, eu quero viver mais. Aí depende também do que você quer. Se você quiser viver mais e viver bem, você tem que querer. E tem que informar isso pro seu corpo. Eu converso com as minhas células todo dia. Olha que linda. Eu converso com as células. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, me desculpa, aquela hora eu não devia ter feito. Aquela que vocês se irritaram, eu também me irritei. Eu sei que deve estar tudo em rebuliço aí. Não, agora nós vamos acalmar. Porque você é dona desse seu espaço aqui, né? E esse corpo que te faz agir, né? A interagir, a criar, a realizar, né? Então, se você não tiver o maior amor por ele e ter essa consciência que você pode ter ele cada vez mais melhor, mais potente e que te ajude a servir, a ser luz. Eu falo que a gente tem que ser luz, né? A gente tem que ser luz. Ser luz é você ter consciência, você passar essa luz para as pessoas e saber que todo mundo tem o mesmo poder e a mesma luz. Você tem que trazer alegria para as pessoas, eu acredito muito nisso. As pessoas vivem através da luz e da alegria que elas são contagiadas. Você tem que contagiar. É isso. Né? Então, para Mas você... você tem muita consciência natural do ocultismo, assim. Para você, tudo é muito simples e você verbaliza isso de uma forma didática. Ai, e que aí legal dá pra gente entender, perceber que isso é uma coisa que é um conhecimento seu. Eu conhecimento Você que eu nasceu aplico, né? Exato. E que eu aplico na minha vida. Exato. Né? Então, eu não consigo Porque é pensar de outra consciente. maneira. Eu não É consigo uma coisa pensar que de na outra teoria maneira. todo mundo sabe, E não aplica. só que ninguém aplica. E você aplica isso 24 horas, dioturnamente. Então, e não entendeu? adianta quando eu começo a capengar, né? Vamos dizer, falar, ai meu Deus, eu não tô no meu eixo, né? Você percebe. Eu percebo quando eu não tô no meu eixo. Aí eu respiro fundo, rapidamente eu tenho a consciência de voltar. Que é o que eu falo. É aí que eu me mantenho em altas frequências. Altas frequências para mim é isso.
É eu vibrar numa energia que seja positiva para mim e para o mundo. Gente, do jeito que o mundo tá um caos, pensa, se você não contribuir com a sua energia positiva, você vai estar contribuindo para o caos? Resmungando, reclamando, sendo uma chata, né? Sim, Tem muita gente assim, né? lógico, tem. Então eu prefiro ser essa alegrinha, parece boba, não, mas A peça pra somar, né? para somar, uma peça para somar, pra fazer diferença, né? isso. Para trazer coisa boa mesmo. Gente, Gandhi falava, né? essa- Seja você a diferença que você quer ver no mundo, né? Exatamente. Você quer fazer alguma coisa boa pelo Exatamente. mundo, Eu comece realmente acredito nisso, arrumando sua própria cama, né? não é? Isso gente, mesmo. foi demais esse nosso bate-papo que aqui. linda. Eu Foi amei uma também. delícia. Eu gostaria de ficar horas conversando. Eu adoro conversar, A gente né? poderia Adoro. emendar aqui muito Mas ele quer ir tempo embora. A gente não ainda. quer, mas a gente... A gente tem que ir. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, Ai, amores, foi um prazer. Você é uma delícia de viver. Dá Gente, vontade de ficar acompanhe a perto. Fátima no Instagram. Qual que é o teu Instagram, Fátima? Fátima Tafo, TAFFO. 232, tem um Fátima número lá que é de Tafo. proteção, esse 232. Gente, vocês 2, vão 3, 2, acompanhar a rotina dela, é demais. Continuem nos acompanhando, @Thelma Torrano, @doutora Natália, na Voz das Menogatas. Menogatas, eu amei esse título. Não amei, é? amei. E Não até é? o próximo episódio, Gatas gente. maravilhosas. São umas gatas mesmo, maravilhosas. Tchau. Eu amei, ó. Amei, amei, amei. amei. Tchau.